Olá pessoal, estamos aqui no nosso primeiro vídeo da série de vídeos do projeto Literando aqui do Colégio Brasil Brasileirinho, que tem como objetivo disseminar, mostrar mais a respeito da belíssima literatura, a arte das letras. Antes de começarmos o vídeo, quero convidá-los todos a participar mais do nosso canal, nas nossas redes sociais, se inscrevendo no nosso canal, ativando as notificações e todo esse protocolo que vocês já conhecem, Nesse nosso primeiro vídeo, o anterior a esse foi a apresentação do canal, onde a gente falou um pouco mais a respeito de como ele vai funcionar. Esse é o primeiro vídeo que realmente terá um conteúdo e um assunto específico para tratarmos. Por que não começar pelo começo? Vamos iniciar então por um assunto um tanto quanto polêmico, incerto, que é a origem da literatura. É necessário primeiro formalizar algumas definições. A palavra literatura não começa com a literatura, por assim dizer. A literatura vai ter o seu início, mas a palavra literatura só vai ser cunhada tempos depois. Como assim? A provável origem da literatura foi quando as pessoas começaram a contar histórias. E, obviamente, nós não temos registro de quando isso aconteceu. Provavelmente foi o homem primitivo, com a sua língua primitiva, que começou, ao redor de uma fogueira, a contar histórias para se divertir. Provavelmente são as histórias da mitologia, onde o homem buscava compreender mais a respeito da vida, do universo e de si mesmo. Então a origem da literatura está intimamente ligada com a origem da filosofia e da origem à mitologia. Todas essas palavras possuem uma explicação. Vamos nos concentrar na explicação da palavra literatura, O primeiro tratado poético de grande importância e talvez ainda hoje seja o mais importante de todos é a arte poética de um homem um pouco conhecido chamado Aristóteles, que escreve pela primeira vez um tratado falando da literatura quando esse termo, essa palavra ainda não existia. Aristóteles fala da poética e ele vai tratar de dois assuntos principais, que era a literatura que existia na época, para ele, grego, que eram as epopeias e o teatro grego, tragédia. Aristóteles também escreveu a respeito das comédias, mas esse foi um escrito que foi perdido ao longo do tempo. Nós sabemos que nem sempre tivemos uma grande preocupação com os livros ao longo do tempo, tanto que a maior biblioteca que já existiu foi queimada e destruída. Foi a Biblioteca de Alexandria, formada pelo grande Alexandre o Grande, um grande conquistador que também amava ler a poesia, amava a erudição, a filosofia e as artes de forma geral. Então Aristóteles escreve a arte poética, que será um grande norte para os estudos da literatura, mas ainda não existia esse termo. Ele será cunhado na Roma antiga, cunhado antes de ser aquele que é casado com a irmã ou com o irmão. Cunhado vem de cunha, que é fazer, Então esse termo vai ser feito, ele vai surgir da união de duas palavras. A primeira é lettere, no latim, que significa letra. Nós ainda temos essa palavra no português formando a palavra letra. Veja que elas são similares, lettere e letra. O inglês também vai possuir essa palavra com a palavra letter, já quase numa transcrição mais fiel ao que era no latim. E a outra palavra que vai unir é tura. Tura é uma denominação de arte. Tanto que nós temos a arquitetura, nós temos a pintura, nós temos a escultura e temos a literatura. Portanto, pela análise filológica, morfológica da palavra literatura, temos a definição de arte das letras. Termo esse que eu uso bem no início, no próprio primeiro vídeo dessa série. Então é assim que vai nascer a literatura, a partir da contação de histórias, provavelmente a mitologia, e em torno do século X a.C., os gregos passaram a contar uma história de algo que aconteceu na Era do Bronze, que foi a Guerra de Troia, história conhecida por todos, Que é que se trata a Guerra de Troia? Quando a princesa Helena, aliás, a rainha Helena, é sequestrada pelo príncipe Paris para Troia, então o rei de Esparta, dando início a uma guerra que vai durar 12 anos, até a destruição total de Troia. Isso vai dar origem a um poema chamado Ilíada, de Homero. Onde é que entra a polêmica dessa história?
Essa é a primeira grande obra poética que nós vamos ter e foi contada nessa época, mas não foi escrita. Provavelmente surgiu um homem chamado Homero que escreveu essa história. Não foi ele propriamente o autor daqueles versos. Foi ele o primeiro que teve a ideia de escrever o que o povo já contava. Essa é uma possibilidade. Também existe a possibilidade de Homero ter sido propriamente o criador dos versos, de ter sido ele a pessoa que teve a ideia de contar uma história que as pessoas conheciam, mas não cantavam em versos tal qual está na Ilíada. Então Homero foi o primeiro a fazer isso, dando assim início à Era das Epopeias, ou que nós chamamos Era de Deuses e Heróis. Então vai iniciar a Ilíada, o poema que narra a Guerra de Troia. Teremos Odisseia, também do Homero, com origens similares, porém um pouco mais, com uma distância maior, porque a Odisseia fala de algo que acontece depois da Ilíada, que é o retorno de Ulisses, ou Odisseu, que vai dar nome ao poema, Odisseia, o retorno dele para Ítaca, que deveria durar pouco tempo, mas acabou durando 10 anos, por conta das dificuldades que os deuses gregos estavam impondo para que ele conseguisse retornar para casa. Então nós teremos esse início na literatura. A literatura oriental também vai ter seu início em poemas similares, como Gilgamesh, também será um poema muito importante. Nós teremos na literatura nórdica algumas produções importantes também, dentre outras, mas será sempre dentro dessa modalidade. As histórias que antes eram narradas oralmente passam a ser escritas. Então a literatura, podemos colocar mais uma palavrinha nessa definição, a arte da palavra escrita, certo? E posteriormente, depois do surgimento das epopeias, nós teremos o surgimento do teatro, tá? Veja que a epopeia é uma forma poética de escrita, e o teatro também mas é de uma forma diferente. Provavelmente o teatro surgiu em uma festa, em homenagem ao deus grego do sol, em que uma pessoa decidiu fazer uma representação, decidiu fazer uma brincadeira, as pessoas gostaram daquilo e decidiram reunir um grupo de pessoas para representar histórias. Assim nasce o teatro, e grandes nomes do teatro grego irão surgir, como Sófocles, ainda tendo como a inspiração, Sófocles irá escrever algumas peças muito importantes, como Édipo Rei e Antígona. Se a gente não conhece essa palavra Édipo Rei, basta lembrar lá do Freud, que vai falar do complexo de Édipo, né? É uma narrativa também que trata de forma trágica a história de Édipo, que acidentalmente casa-se com a sua própria mãe, tem com ela filhos, não suportando o que fez. É uma história trágica, arranca os próprios olhos e se mata. Assim é o fim da história do Édipo Rei, que vai dar início a uma trilogia, uma história de Sófocles, que também terá a Antígona. Então, baseado nisso, a literatura tem seu início, né? Junto com a filosofia, que é a ciência que vai dar origem a todas as outras, porque é ela que vai começar a questionar o universo, e vai ter vai beber da mitologia. Então a mitologia vai estar muito presente no início da literatura. Perceba que a todo tempo Homero irá evocar os deuses gregos nos seus escritos. Isso é claro nos primeiros versos da Ilíada, quando praticamente nas primeiras palavras, eu não sei grego, infelizmente ainda, mas ele já vai fazer uma evocação aos deuses gregos quando ele começa a Ilíada. Os primeiros versos são: cante, ó deusa, a ira do filho de Peleu, Aquiles. Então, cante, ó deusa, ele já está fazendo invocação à mitologia. Assim, Homero irá dar início a esse movimento de epopeias. Será continuado por Virgílio, tempos depois, praticamente 600 anos depois de Homero, e a literatura passará a se desenvolver. Outras formas poéticas irão surgir. Um pouco mais adiante irá surgir Petrarca com a forma do soneto, Shakespeare irá aparecer com uma nova forma de teatro e uma nova forma de soneto, Dante Alighieri irá escrever talvez a maior história da literatura universal, e assim as coisas vão se desenvolvendo. Teremos as novelas de cavalaria, populares durante a Idade Média. Teremos a quebra da história das novelas de cavalaria com Dom Quixote de la Mancha, uma história que é bem mais
que trivial, mas muito importante na história da literatura, e assim haverá o desenvolvimento dessa arte. Mas provavelmente foi isso o que impulsionou o início da literatura. Esse é um assunto muito extenso e muito polêmico. Nós temos isso como questão homérica, é conhecido assim nos estudos de literatura, que procuram compreender como foi que isso aconteceu, quando realmente Homero existiu. Será que Homero realmente existiu? Será que foram outras pessoas que foram unindo aquilo e decidiram juntar, criar aquele personagem? Nós não sabemos, nós não temos registros disso, tá? Para finalizar esse vídeo, e que não só que irá nortear, mas irá dar uma boa noção daqui para frente das coisas que irão acontecer e termos nesse canal, eu quero fazer a indicação de um livro para vocês, um livro fácil de se encontrar, que é o livro da literatura. É esse daqui. É uma leitura bem simples, não é uma leitura contínua, ou seja, você não vai parar para começar da primeira página até a última, você vai lá pesquisar as coisas que mais lhe interessam, que acha mais interessante, e ele trará de uma maneira geral, um pouco superficial também, algumas histórias famosas a respeito da literatura, alguns fatos a respeito dos escritores, a respeito dos poetas, dos dramaturgos, e fará com que você se interesse mais e busque as obras originais. Não só a obra em texto integral, mas, dentro do possível também, a obra na língua original. Infelizmente, não temos como falar da Ilíada na língua original, porque é grego antigo. Então, é bem complicado de falar isso, pelo menos eu ainda não aprendi. Mas, pelo menos as obras que se tratam de francês, de inglês, essas línguas um pouco mais fáceis, entre aspas, nós podemos sim ter uma maior compreensão. Don Quixote de la Mancha foi escrito em espanhol, e é uma obra muito importante. Então fica essa dica de livro, que é bem presente nas livrarias atualmente, principalmente de Fortaleza, não é difícil de encontrar, e será muito interessante para termos um gostinho a mais da literatura, para nos aprofundarmos nessa belíssima arte das letras. Até o próximo vídeo.